Ei, você aí do outro lado da tela. Olha eu aqui. Como prometido no vídeo anterior, vou citar os sintomas de alguns distúrbios alimentares. Tem interesse em saber? Então vem conferir o vídeo. Distúrbios alimentares podem ser originados de hábitos alimentares que causam danos à saúde, como a redução extrema ou consumo em excesso de alimentos. Os distúrbios alimentares são comuns na adolescência e no começo da adulta. Eles estão relacionados a uma série de consequências psicológicas, como ansiedade e pressões sociais para o chamado corpo perfeito. O que pode causar um transtorno alimentar? Pessoas com depressão, ansiedade e transtorno obsessivo-compulsivo estão propensas a um distúrbio alimentar. Fatores de risco: culto excessivo ao corpo, maus hábitos alimentares, distorção da imagem corporal, autoestima baixa, sentimento de culpa, questões hormonais, distúrbios emocionais. Tudo isso está ligado às seguintes condições: saúde psicológica, sociocultural, biológica e genética. Conheça os tipos e sintomas de distúrbios alimentares. Anorexia nervosa. Pacientes diagnosticados com anorexia nervosa se autoavaliam com excesso de peso, ainda que estejam abaixo do peso ideal. Exercício físicos exagerados, uso indevido de laxantes, diuréticos, entre outros, fazem parte da rotina do portador de anorexia nervosa. Sintomas: peso corporal extremamente baixo, perda de massa e gordura, restrição alimentar severa, falta de vontade para manter um peso normal e saudável, preocupação em não ganhar peso, distorção da imagem corporal, no caso das mulheres, inibição do ciclo menstrual, gastrite, descamação e pele seca, hipotermia, anemia. Tratamento: o primeiro passo é hidratar o organismo. A assistência de um bom psicólogo, um nutricionista e terapias, além de medicamentos, faz parte das indicações de tratamentos para a anorexia nervosa. A participação e apoio da família é fundamental para um bom resultado. Bulimia nervosa. Pessoas diagnosticadas com bulimia nervosa comem em grande quantidade. Vômitos forçados, uso de laxantes e diuréticos, jejum e exercícios físicos excessivos, está na rotina de quem é portador desse transtorno alimentar. Esses comportamentos podem ocorrer em qualquer lugar e em várias vezes na semana e ao dia. O que diferencia a bulimia da anorexia nervosa é que uma boa parte dos pacientes conseguem preservar o peso que é considerado saudável pelo Índice de Massa Corporal, IMC. Sentimentos de vergonha e desprazer está no comportamento do bulímico, por isso a execução das práticas costumam ocorrer em segredo. Sintomas: crônica inflamada e dor de garganta. Problemas nas glândulas salivares, como inchaço na região do pescoço e da mandíbula. Erosão do esmalte dentário devido ao ácido do estômago, em decorrência dos vômitos. Descomodidade intestinal e irritação devido ao abuso de laxante. Desidratação grave da purga de fluidos. Desequilíbrio de eletrólitos, níveis muito altos ou muito baixos de sódio, cálcio, potássio, entre outros. Sangramento retal, quando utilizado laxantes. Tratamento: a participação da família também é indispensável. O paciente precisa sentir que não está sozinho e que sua família não sente vergonha da situação e quer ajudá-lo a sair dessa vitorioso. Os especialistas indicados são clínicos, psicólogos, psiquiatras e nutricionistas, além de terapias individuais de grupo ou com a família. A terapia cognitivo-comportamental costuma ser muito recomendada. Transtorno de compulsão alimentar. A compulsão é dos distúrbios alimentares mais comuns. Pode ser visto em pessoas que perdem o controle sobre o consumo de alimentos. Ao contrário da bulimia e anorexia nervosa, as pessoas com transtorno compulsivo, após os períodos de compulsão alimentar, não seguem comportamentos compensatórios, como exercício físico excessivo ou jejum. É comum os pacientes geralmente terem sobrepeso ou obesidade. O fator preocupante é que eles são as pessoas com maiores riscos de desencadear doenças cardiovasculares e pressão arterial elevada. Asterisco culpa, vergonha e angústia em frente à situação, são sentimentos que podem levar a uma compulsão excessiva. Tratamento: para um tratamento com bons resultados também é o diagnóstico precoce. Um clínico, psicólogo e nutricionista são um dos especialistas indicados como recursos terapêuticos, e assim como os demais, a interação da familiar é primordial. Distúrbios alimentares menos conhecidos. Hipergafia. A hipergafia deriva de um transtorno mental, onde o paciente sofre de problemas traumáticos que enfrentou em algum momento da vida. Entre eles estão perda de uma pessoa querida ou até de bens materiais e acidentes. Sintomas:
ganho de peso rápido, ansiedade, sintomas depressivos, em alguns casos, sentimentos de culpa, inibição do convívio social. Tratamento. A hipergrafia tem cura. A assistência de profissionais como clínicos, psicólogos e nutricionista e uso de medicamentos ajudam no tratamento desse transtorno, além da intervenção familiar. Ortorexia nervosa está relacionada com a obsessão por alimentos saudáveis e nutritivos de forma exagerada. Ou seja, a pessoa diagnosticada com ortorexia excluiu uma grande quantidade de alimentos com químicas, agrotóxico ou aditivos. A parte preocupante nisso é que o paciente fica preso nesse cenário. Na maioria dos casos, a insatisfação com o corpo o leva à compulsão pelos alimentos saudáveis. Por não ser muito conhecida, pessoas podem ser portadoras da ortorexia sem saber. Se você tem alguns dos sintomas abaixo, consulte um especialista. Eu disse os sintomas abaixo. Desculpa, eu confundi com o Instagram. Sintomas. Não ingerem alimentos com sal, açúcar e gordura, o que pode provocar a exclusão de alimentos que são ricos em gorduras boas para o organismo. Quando caem na tentação e comem algo fora do planejado, costumam ter o sentimento de culpa e, em alguns casos, levando-os à depressão. Preferem não solicitar ajuda de especialistas da nutrição. Perda de peso excessivo. Dieta restritiva. Dificilmente irá comer algo que não foi preparado em casa. Anemia. Isolamento social. Tratamento. Embora pareça inofensiva, a ortorexia precisa ser tratada. Orientação médica, psicológica e de nutrição são indicados no tratamento. Alotriofagia. A pessoa que com alotriofagia ou síndrome de Pica, como é conhecida, consome substâncias não nutritivas como tijolo, batom, carvão, entre outras. O desejo por esses elementos é classificado como transtorno mental, comum em grávidas e crianças. Sintomas: intoxicação, prejuízo no desenvolvimento físico e mental. Tratamento: acompanhamento com um clínico, psicólogo e nutricionista ajudará o paciente com esse tipo de transtorno. Transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP). O paciente com TCAP consome alimentos em grande quantidades em um período de tempo demarcado, mais comum, a cada 2 horas. Estima-se que entre 27% e 47% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica tenham esse transtorno. O que o diferencia da bulimia nervosa é a não utilização dos métodos compensatórios, laxantes, vômitos e diuréticos. Sintomas: sem controle sobre o que e quanto comeu. Sentimentos de angústia subjetiva. Costuma comer muito rápido. Vergonha. Baixa autoestima. Sintomas de depressão, transtorno bipolar, sobrepeso e obesidade. Colesterol acima da média. Tratamento: uso de medicamentos, entre eles o antidepressivo, terapia cognitivo-comportamental, acompanhamento de um psicólogo e um nutricionista são indicados para o tratamento da TCAP. A psicoterapia é um caminho muito importante para que o paciente aprenda a entender os gatilhos que levam ao comer compulsivo. Esses são alguns transtornos alimentares, há outros, quem sabe num outro vídeo eu fale mais detalhadamente deles também. Bom, espero ter ajudado a esclarecer as dúvidas de alguém. Fiquem com Deus, até breve, beijos. Se gostou do vídeo, dê um like, comenta, compartilha, se inscreva no canal, beijos no coração, fui. Me acompanha nas redes sociais, clique nos links no banner do canal.